Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 14. Versículo 4. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Só esse versículo agora no princípio. Vamos orar antes de prosseguir. Amado Senhor, te damos graças que o Senhor é o Senhor da vida. O Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e efetivar tão maravilhosa salvação. Te damos graças porque o Senhor nos permite reunir, ainda há liberdade para isso. Te damos graças que temos as Escrituras nas nossas mãos. Nós seguimos orando que o Senhor preserve a nós essa liberdade. Possamos falar, ouvir, reunir, congregar, ler a nossa Bíblia. Nós oramos dessa forma no nome do Senhor Jesus. E, claro, pedimos que o Senhor revele mais o seu Filho hoje através do nosso compartilhar. Todos nós queremos ouvir o falar do Senhor hoje. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Hoje queremos dar continuidade a essa série de mensagens, algumas lições retiradas do livro de Romanos, e hoje nós chegamos no capítulo 14. Vimos nos capítulos que antecederam, nessa segunda parte, 12 e 13, vários aspectos da relação entre o cristão e outros cristãos, cristãos e não cristãos, depois entre os cristãos e as autoridades, foi o nosso último mensagem, e hoje volta para o assunto do relacionamento entre cristãos e cristãos. É o que tudo indica aqui, não está claramente explicitado, nessa porção do capítulo 14, até do versículo 1 ao 12, que nós vamos nos ocupar hoje, tudo indica que havia dois grupos de irmãos que tinham divergências em alguns aspectos da prática como cristãos. E Paulo vai abordar essa divergência, e ao abordar, ele vai nos fazer uma revelação das mais interessantes que a gente encontra na Escritura a respeito de um tribunal. Esse tribunal aparece no final do versículo 10. Um tribunal perante o qual compareceremos todos nós, os crentes. E é um tema extremamente interessante. Se o Senhor permitir, nós ocuparemos certamente mais do que uma sessão com esse tema. E de acordo com a revelação que o apóstolo Paulo teve, os crentes comparecerão perante o tribunal de Cristo. Tem algumas versões que falam tribunal de Cristo, outras versões tribunal de Deus, mas nós sabemos que Cristo é Deus. E talvez com a finalidade de não confundir com o tribunal do grande trono branco, eu sugiro, se na sua Bíblia não tem tribunal de Cristo, como na minha não tem, mas outras versões têm, eu manteria a expressão tribunal de Cristo. Aparece também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, lá aparece tribunal de Cristo. É o mesmo tribunal. Tem uma palavra grega específica para ele, porque nos importa, 2 Coríntios 5:10, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Eu manteria tribunal de Cristo
para diferenciar do grande trono branco de julgamento mencionado lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, mencionamos nesse início de mensagem 2 tribunais distintos. Eu guardaria a palavra tribunal de Deus para esse tribunal do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, e em concordância com 2 Coríntios 5:10, eu escreveria em Romanos 14:10, tribunal de Cristo. Esse tribunal de julgamento, grande tribunal de julgamento, esse grande trono branco, não se supõe que haverá cristãos lá, mas não tem nada garantido. Não se supõe que haverá. E esse tribunal de Cristo, mencionado em Romanos 14, cremos com toda a convicção que todos compareceremos perante ele, como os versículos que nós vamos ler hoje e nas próximas mensagens demonstram com toda clareza. Então, um tribunal, provavelmente cristãos não aparecem, só ímpios, incrédulos. E outro tribunal, nenhum ímpio incrédulo comparece e todos os cristãos comparecerão. Ora, antes então de chegar nessa questão desse tribunal, vamos ler como que o Paulo começa, capítulo 14, Romanos, versículo 1, falando de um grupo de irmãos que ele chama débeis na fé, fracos na fé. Na sequência da leitura, nós veremos que esses irmãos são pessoas que se ofendem facilmente, se escandalizam facilmente. Paulo chama eles os débeis na fé. E na sequência ele vai exemplificar o que está se referindo. Um grupo crê que pode comer todas as coisas, que crê que nós, depois de santificarmos os alimentos, nós podemos comê-los sem qualquer restrição, e outro acredita que só deve comer alface e couve. Tá aí o problema, os cristãos somos assim, né? Qualquer assunto já é motivo para divergências. A última que eu escutei, talvez até vou estar repetindo ela, né? Teve um irmão que simpatiza com a causa da esquerda, gosta da justiça social e gosta de movimento negro, movimento azul, aquelas coisas todas lá. Ele acha que deveria apoiar um candidato no governo que fala dessas coisas, fala dos pobres, etc. e tal, né? E o outro irmão veio para mim dizendo que tal pessoa não pode ser um cristão. Eu duvido da conversa, alguém que votar num candidato da esquerda, ou alguém que tiver simpatias com essa questão socialista, etc., não pode ser. E crente. Por que esse irmão está completamente equivocado? Porque ser crente ou não não é uma questão de pensamento. Tem crente verdadeiro com pensamento errado. Ser crente ou ser um cristão está referindo a ter uma experiência de novo nascimento, de ter uma relação com Deus por meio da fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E quando a gente tem essa relação de fé, ocorre algo em nós. O nosso espírito que estava morto, ele é vivificado e passa a ser a habitação do Espírito Santo. A Bíblia usa essa expressão, nós somos nascidos de novo. Então, quando nós convertemos, algo ocorre em nós.
algo, vamos dizer assim, é retirado, um tipo de coração é retirado e é colocado um coração novo. Tinha algo em nós que não existia, toda essa parte espiritual não estava morta, ineficaz, não atuante, e essa parte é vivificada. Então, existe uma diferença fundamental entre os crentes e os não crentes. Os não crentes, do ponto de vista espiritual, eles estão mortos. É a mesma coisa que alguém que tivesse um olho cego, que o Senhor nos guarde, né, dessa tragédia. Então, para uma pessoa que tem um olho cego, o mundo das cores não existe. Essa pessoa está morta para o mundo das cores e o mundo das cores está morto para ela. Ela não responde para qualquer para nenhum impulso de natureza visual. Pode ser verde, azul, vermelho, para ela é tudo simplesmente negro ou incolor. Essa pessoa está morta do ponto de vista das cores. Uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela está morta para o mundo dos ruídos. Não ouve a voz de um bebê, nunca conheceu a melodia de uma música, não vai se assustar com o barulho de uma explosão. Do ponto de vista auditivo, é uma pessoa morta. A mesma coisa com relação a alguém que está morto espiritualmente. Para essa pessoa, Deus não existe. É a mesma coisa que um cego para quem uma árvore não existe. Para o cego, a árvore só passará a existir quando ele for capaz de tocar essa árvore. Um dos outros sentidos toca a árvore e ele chega à conclusão, existe uma árvore, mas do contrário, ele nunca vai ter a percepção da árvore, porque o seu olho está morto. Do ponto de vista espiritual, então, uma pessoa espiritualmente morta não reage ao mundo espiritual, ou não reage conscientemente ao mundo de Deus, por assim dizer. Ela está morta para Deus e Deus está morto para ela. Mas quando ela se converte, ela passa por essa experiência e ela passa a ser uma pessoa diferente dos não convertidos. O não convertido tem só um tipo de vida, que a Bíblia chama vida natural, e descreve através das faculdades da alma, se expressa pelas emoções, pela vontade, pelo intelecto, e ela tem só esse tipo de vida. Ao passo que a pessoa que nasceu de novo, ela tem dois tipos de vida. Tem essa vida natural que nós compartilhamos com todos os outros membros da família humana, nós recebemos como herança do nosso pai e da nossa mãe, e tem a vida espiritual que nós recebemos pelo fato do Espírito Santo, que é vida de Deus, agora viver dentro do nosso espírito. Se abre todo um outro universo para aquele que é convertido. Agora, enquanto que o nosso espírito ele é renovado automaticamente, é instantâneo isso, no momento que nós cremos, para o cristão é um fato passado, por duas razões, porque aconteceu antes na nossa vida espiritual, né? Nós nos convertemos algum tempo no passado, e também porque o fator da nossa conversão é a fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada no passado. Quando por fé eu uno a minha vida àquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo na cruz, quando por fé eu me uno ao Senhor Jesus Cristo, então eu tenho essa experiência. E eu passo agora, então, a ter vida no meu espírito. Meu espírito foi vivificado automaticamente. Um dia no futuro, ou por ocasião do arrebatamento, quando o Senhor vier buscar os seus santos, ou por ocasião da ressurreição e arrebatamento, quando o Senhor vier buscar os demais santos,
o nosso corpo também vai ser transformado automaticamente. Mas, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estaremos sujeitos, graças a Deus, a esse processo de transformação da nossa alma, santificação, de ter nossas emoções transformadas pela comunhão com Deus, para ter as nossas emoções compatíveis com as emoções do Espírito Santo. Teremos a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus, para usarmos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, e teremos a nossa mente transformada para ser igual à mente de Cristo. Esse processo de transformação. Então, é possível que você seja um cristão verdadeiro, que eu seja um cristão verdadeiro, e ainda assim tenha ideias erradas. Não provavelmente erradas por serem diretamente pecaminosas, mas erradas por serem não compatíveis com a palavra de Deus escrita. Então, tem vida, é crente, nasceu, mas infelizmente o pensamento ainda está equivocado. E isso explica, então, as grandes diferenças entre os vários grupos de irmãos e irmãs. Você não vai dizer que não é crente porque pensa diferente, especialmente porque o pensar diferente dele pode ser que ele esteja certo e você errado. Desculpa até falar isso, né? Os irmãos pararam para escutar a palavra e escutar alguma coisa desse tipo assim, pode ser que esteja errado, mas é um fato. Nós temos que ter essa humildade de aceitar que, embora nós possamos e devamos estar cheios da verdade de Deus, nós ainda não somos a verdade de Deus. E nunca seremos, porque a verdade de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. A nossa autoridade não é o nosso ensino, nossa autoridade tem que ser o ensino da Bíblia. Tem que ser as palavras da Bíblia. E nós devemos estar sujeitos àquilo que a palavra da Bíblia diz. Nós devemos estar dispostos a ser corrigidos pela palavra de Deus escrita. Isso não é nenhuma ofensa a nenhum tipo de autoridade, não é nenhum menosprezo, nenhum tipo de ministério, mas é a atitude correta que nós deveríamos ter de acordo com o exemplo dos irmãos de Bereia. Quando Paulo explicava para eles, deixa eu ver lá no livro de Atos, abre comigo lá em Atos, no capítulo 17. Versículo 10. Atos 17, 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, esse é um exemplo maravilhoso na Escritura de como nós todos deveríamos proceder em relação ao ministrar da palavra. Sempre nós devemos examinar as Escrituras e comparar aquilo que nós estamos ouvindo com aquilo que a Escritura diz, porque o Espírito Santo jamais vai falar uma coisa que não seja compatível com a palavra de Deus escrita. Isso nos dá uma segurança inigualável, não tem como explicar essa segurança. Nós temos plena certeza, porque nós temos a palavra de Deus escrita como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tem como se enganar. E aí tem vários princípios que falam, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus sempre vai falar em conformidade com a palavra de Deus escrita, e o Espírito Santo de Deus sempre vai centralizar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo o Espírito Santo, quando fala, não fala de si mesmo, nem de sua autoria e nem a respeito de si mesmo. A ênfase nunca, de acordo com a palavra de Deus escrita, nunca é o Espírito Santo. A ênfase é o Senhor Jesus Cristo. Deus já escolheu
Jesus Cristo para o centro. Deus já escolheu Jesus Cristo não só como o originador de todas as coisas, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, não só como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não só como aquele que operou a purificação dos nossos pecados, mas também como aquele que é o herdeiro de todas as coisas. Então, todas as coisas vieram por meio dele, são para ele e estão reservadas para ele também. E isso vai nos mostrando como filtrar aquelas coisas que nós ouvimos, aqueles ensinamentos que nós ouvimos. Se alguém está falando de si mesmo, já percebemos que não é uma palavra de Deus. Se está enfatizando outro, que não a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pensa que isso é um fator pequeno, né? Mas talvez, eu diria assim, tem provavelmente uns 70 milhões de brasileiros, que se eles tivessem esse princípio claro na sua mente, saberiam que existe só um mediador entre Deus e os homens, de acordo com a palavra de Deus escrita. Só um. Não tem outro, não tem outra. Não tem outro canal, não tem outro intercessor, não tem outro que possa nos ajudar, senão esse único chamado Jesus Cristo. Pensa bem, 70 milhões de pessoas não sabem isso, porque nunca compararam aquele ensino que eles têm ouvido com a palavra de Deus escrita. Nós podíamos passar a noite toda aqui vendo exemplos de coisas semelhantes, mas esse não é o nosso propósito agora. O ponto é que a diferença em pensamento, ou erro em pensamento, diferença em visão, diferença em escolas de interpretação, nunca, jamais deveriam fazer qualquer tipo de barreira entre nós, irmãos. Diferença entre práticas. Uns preferem louvar em pé e batendo palmas. Outros preferem louvar sentados. O importante é que esteja louvando. Um gosta de dizer bem alto, aleluia, e o outro não gosta de dizer nada, é uma pessoa de caráter mais meditativo, né? Às vezes, as pessoas mais expansivas nos assustam um pouco, né? Você vê uma pessoa gritando, glória a Deus, e pulando, e bate no banco, talvez é um pouco acima, um pouco emocional demais, né? Por outro lado, às vezes você não sabe quão grande foi a libertação que Deus fez na vida dessa pessoa. Sabe, às vezes você passou de um cristão da escola dominical para um cristão que frequenta a igreja. Esse outro, por outro lado, às vezes saiu de uma prisão, de uma vida de prisão mesmo, da cadeia. Foi libertado pelo Senhor. Outros saíram de uma vida preso às drogas, foi libertado pelo Senhor. E aí, quando ele se encontra na presença do Senhor, ele se expressa de uma maneira tão expansiva assim. Nós não deveríamos julgar muito rapidamente as pessoas até conhecer a história delas, né? Saber o que Deus fez na vida dessa pessoa, o que ele era antes, o que ele era agora, da onde que ele foi tirado, ou ela. E aí nós vamos entender um pouco melhor por que a pessoa age como ela age. De qualquer forma, aqui, nós temos que o Paulo vai dizer assim, olha, um crê que pode comer tudo. Comer picanha, costela, churrasco, e o outro só alface. E o Paulo vai dizer assim, quem come não despreza o que não come. Olha que simples, né? Quanta sabedoria, né? Ao mesmo tempo ele vai dizer, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Nisso nós temos um maravilhoso princípio de como nós deveríamos olhar para o nosso irmão e para a nossa irmã. Não como alguém que reúne daqui, que reúne de lá, que pensa assim, que pensa de outra forma, mas olha para o teu irmão, para a tua irmã, como alguém que foi acolhido por Deus. Então, se Deus recebeu essa pessoa, pensa bem, presta atenção agora. Se Deus recebeu essa pessoa, quem somos nós
para não aceitá-la? Pensa bem nesse fato. Sem considerar que se Deus recebeu a nós também, né? Que não... Vou dar outra notícia hoje à noite aqui, né? Se você não se deu conta ainda, nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Você não é perfeito. Os nossos cônjuges, os nossos filhos e aquelas pessoas que nos amam nos ajudam rapidinho a se dar conta disso, né? Quem somos nós para julgar outros se nós somos imperfeitos? E se Deus acolheu aquela pessoa, quem somos nós para rejeitá-la? Então aqui temos um princípio maravilhoso do Paulo, que fala, gente, aí tem uma pessoa que come de tudo e fica orgulhosa da sua fé. E o outro que não come fica julgando o outro. E essas coisas, elas vão entrar bem naquele limite em que a Escritura não dá os detalhes. Por exemplo, pode beber cerveja ou não? O que nós deveríamos fazer perante essa pergunta? Você vai no dicionário bíblico e procura a palavra cerveja e procura algum não beberás cerveja na Escritura. Se você encontrar, me mostra. Se você não encontrar, não me julga. Agora, presta atenção, irmão. Calma lá, calma lá. Eu não estou dizendo que eu bebo, nem que eu aprovo a bebida. Eu estou dizendo que a Escritura, a nossa Bíblia, não fala absolutamente nada sobre essa frase, proibido ou não beber cerveja. Tem outras maneiras que a Bíblia usa, como, por exemplo, não vos embriagueis. É outro assunto. Mas, se nós queremos ser bíblicos e honestos, você não vai encontrar uma frase dizendo não pode beber cerveja. Nem vai encontrar uma frase dizendo não pode beber vinho. Inclusive, encontra uma dizendo que deve, em alguns casos. E demonstra que eles bebiam, em alguns casos. Do contrário, Paulo não ia dizer que tinha alguns que estavam meio passados na reunião dos irmãos lá de Corinto, né? É porque os irmãos, eles não iam ficar passados se tomando suco de uva. Mas o nosso tema não é esse. O nosso tema sempre é esse. Gente, não despreza aquela pessoa que sente um pouco mais de liberdade no Senhor de fazer algumas coisas. E aquele que tem liberdade de fazer, não julga o que não tem liberdade. É simples isso. E claro que o caminho da sabedoria tem algumas coisas que você deve fazer mais no âmbito privado. O que custa? Por que você vai provocar um irmão débil fazendo alguma coisa diante dele que você sabe que pode escandalizá-lo ou fazê-lo desviar da fé, né? Tem dois exemplos aqui. Um exemplo de um reitor, na época que eu trabalhava como professor universitário. Trabalhei muito junto à reitoria naquela época. E esse reitor, ainda que não fosse crente, ele tinha um princípio. Quando ele estava em público, ele jamais tomava uma bebida alcoólica. Porque ele ensinou esse princípio para nós da seguinte maneira: quando eu estou em público, eu não sou, Walter é o nome dele, eu não sou o Walter. Eu sou o reitor. Então, no privado, o que ele fazia em relação a isso, eu também não sei. Mas quando ele estava em público, ele tinha aquela postura de reitor. Nós, como cristãos, quando estamos em público, temos a postura de embaixadores. Nós temos que representar a nação celestial. Temos que representar o nosso Deus, o nosso Cristo. E qual embaixador vai poder representar corretamente o seu país se ele não tiver lucidez? Como que você vai ter lucidez tomando bebida alcoólica? Você tem que ter clareza dos pensamentos, clareza nas decisões. Eu conheço um reitor que, num momento de exagero na bebida alcoólica, se comprometeu a pagar, na época, R$ 200.000 para um projeto que ele não tinha esse dinheiro. Mas ele estava alterado pelo álcool naquela ocasião e fez uma promessa que ele não poderia cumprir. Está percebendo? Então, como reitor, ele tem que ser uma pessoa
ponderada, postada, consciente, lúcida. Nós, como embaixadores de Cristo, temos que ter essa postura também. Em público, nós temos que ser impecáveis. Talvez só a água, ou só o refrigerante, ou só aquilo que não vai trazer nenhuma mancha ou coisa para aquele a quem nós representamos. Assim de simples. E o outro caso, mais extremo, de um irmão que teve problemas com o álcool, dependência química, dependência do álcool, e em alguns casos Deus liberta e a pessoa não tem mais nem vontade. Em outros casos, por se tratar de dependência química e por o Senhor saber o tempo que ele vai levar tratando com algumas pessoas, tem gente que nunca é liberto do álcool. Esse irmão não pode usar desodorante que contém álcool, porque se ele usar o desodorante que contém álcool, o corpo dele vai pedir mais álcool. Então, esse irmão não pode chegar nem perto. Então, por causa desses casos, nós entendemos a debilidade do nosso irmão e nós exercemos essa restrição e, por incrível que pareça, normalmente são aquelas pessoas que se dão mais liberdade que um dia vêm a cair em alguns tipos de pecado. Então você vê que aquela pessoa a quem você estava desprezando, pelo fato, esse é um cristão fraco, ele não bebe cerveja, ele não toma vinho, esse é um cristão quadrado, e é aquele cristão que está guardando você. Porque aquele irmão que, infelizmente, ficava julgando os outros, eu sou cristão forte, eu creio, eu posso tomar vinho, eu posso beber cerveja, eu posso ir a qualquer lugar, é o irmão que veio a cair. Não foi uma queda assim, de escorregar, sabe? Foi uma queda daquelas que termina com o ministério. Nunca mais esse irmão pode ministrar. Não foi só um escorregãozinho, assim, uma palavra a mais que ele disse. Não, ele caiu muito feio, muito, muito mal. Cometeu um pecado muito grande contra Deus, contra sua esposa, contra sua família, contra a sua congregação, contra as pessoas a quem ele ensinava, simplesmente porque ele se achava forte. Ele era forte, mas ele não respeitava os limites que os irmãos fracos nos ajudam a guardar. Então, o irmão que a gente considera fraco, talvez é aquele que mais nos ajuda. Por amor ao irmão fraco, nós não fazemos certas coisas e nós acabamos sendo preservados de envergonhar o nome do nosso Senhor. Então, essa frase aqui é muito interessante. Então, quem come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come. Por quê? Primeiro motivo, Deus acolheu ele. Quando nós pensamos essa frase, Deus o acolheu, imediatamente você vê quão maior é o corpo de Cristo, quão maior é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, do que aquelas 4 paredes ou esse grupo de irmãos que conecta os um conosco ao mesmo tempo. Tem muitos irmãos, graças a Deus por isso. Tem muitas congregações de todo tipo, de todo tamanho, de toda a etnia, de toda a ordem. O corpo de Cristo ele é imenso, irmãos. Porque não é constituído apenas por aquelas pessoas que pensam igual a mim ou que pensam igual a você. Se o corpo de Cristo tivesse essa limitação, o corpo de Cristo seria, quem sabe, esses irmãos que estão conectados conosco agora, ou um grupo de 40 que reúne conosco numa determinada casa, ou até um grupo de 2.000, é muito comum, um grupo de 2.000 irmãos, mas ainda assim 2.000 irmãos é muito pequeno para comportar todos aqueles a quem Deus acolheu pelo amor manifestado por Cristo Jesus, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Nós pensamos que a igreja é esse grupinho, seja de 2.000, é um grupo pequeno ainda, mas nós esquecemos que lá do outro lado do hemisfério tem milhões de cristãos chineses, aos quais nós nunca evangelizamos, de quem nós nunca ouvimos falar, e talvez só vamos conhecer no céu, que foram acolhidos por quem? Por Jesus. Jesus salvou eles. Deus salvou eles por Cristo Jesus.
na Coreia, na Tailândia, no Vietnã, na China, na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Chile, na Argentina, no Brasil, bilhões. Atualmente, cristãos no mundo são da ordem de bilhões, talvez na população atual, 2 bilhões de pessoas. Como que nós podemos pensar que esses 4 que reúnem conosco é a igreja? Como que nós podemos pensar, aquele irmão está fora do corpo de Cristo só porque não pensa como eu penso? Olha, irmão, cuidado para não sair do corpo de Cristo. Você sabe o que é estar no corpo de Cristo? Você sabe o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou para que aqueles que creem unicamente na obra do Senhor Jesus Cristo sejam membros desse corpo? Você sabe quanto custou o Pai permitir que o seu filho viesse ao mundo, tomasse forma humana, vivesse como homem aqui, morresse na cruz do Calvário, experimentasse a morte? Deus morreu em Cristo Jesus. Deus experimentou a ferroada satânica da morte no seu próprio corpo. A Bíblia diz que Cristo foi feito pecado por nós. Você sabe que tudo isso implicou para que Deus pudesse aceitar as multidões que ele tem aceitado já há 20 séculos por meio da fé em Cristo Jesus. Como que nós podemos pensar que alguém que discorda de nós está fora do corpo de Cristo? Como nós pensamos pensar que alguém não entende uma doutrina como nós a entendemos, não pertence a Cristo, está fora, não é? Quão pequeno nós fazemos o nosso Cristo. Quão minúscula nós fazemos a igreja de Cristo por causa de pensar que porque um come alface e eu não como, aquele não é cristão. Ou porque eu como carne e ele não come, aquele irmão está fora. Então, o Paulo vai dizer assim, acolhe aquele que Deus acolheu. Ponto final. Significa isso que nós concordamos com todas as doutrinas? Tem irmãos verdadeiros dentre os irmãos católicos e 90% das doutrinas católicas nós não concordamos. Tem irmãos de distintas colorações, mas o ponto é, se Cristo o acolheu, quem sou eu para rejeitar? E na próxima, versículo 4, Romanos capítulo 14, versículo 4, o Paulo vai falar, quem és tu que julga, sabe quem? O servo alheio. Vamos tentar fazer aqui um exercício imaginário, né? Suponha que eu vou visitar a casa de uma irmã que é muito rica. E essa irmã tem uma empregada. E a empregada está varrendo a sala da casa da irmã. E eu chego lá para visitar e vou dizer assim, olha, você está varrendo errado aí. Tá muito mal feita essa sua limpeza. Que displicente que você é. É claro que tanto a irmã dona da casa quanto essa empregada ia me dizer o seguinte, gente, o que é isso? Quem que me paga? Né? Como que ele entra aqui na minha casa? Olha, essa tua empregada está fazendo um mau trabalho que as tuas cortinas são todas sujas. Gente, você aceitaria isso, irmã? Recebe, prepara a janta, não, vem jantar aqui em casa, né? Você põe os melhores pratos, melhores talheres, faz uma comida bem gostosa. Aí a pessoa visitante senta em casa e olha assim, mas essa tua cortina tá suja, hein? Você está falando com a tua empregada para lavar bem a cortina, você ia ficar ofendido. Eu não ia ficar ofendido. Você não pode falar do servo alheio. Por quê? Quem que paga o servo? Hã? Você falou que a cortina da casa da irmã está suja. Você pagou para limpar a cortina da casa da irmã? Quem que paga o servo? Você está falando que o servo alheio está errado. Mas quem que morreu por ele? Quem que salvou ele? Lembra, os discípulos passaram por algumas ocasiões em que eles tentaram repreender alguém na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Que ousadia, né? Dizer, Senhor Jesus Cristo, olha aí, no caso da Marta e da Maria, né? A Marta foi lá dizer, olha aí, Senhor, eu estou fazendo tudo sozinha, a Marta não está fazendo nada.
dizendo assim, eu enxergo mais do que o Senhor. Arruma essa situação aí, Senhor. Então, quem somos nós para julgar o servo alheio? Né? E aqui vem uma outra coisa extremamente interessante, que se refere ao fato de todos nós sermos servos. Numa medida, todos nós somos filhos, noutra medida, todos nós somos irmãos, e noutra medida, todos nós somos servos ou conservos uns dos outros. Isso é o que fala esse ensinamento a respeito da consagração, né? Quando nós somos salvos, nós devemos consagrar-nos ao Senhor, oferecer-nos ao Senhor para servi-lo em diferentes medidas, como nós vimos no capítulo 12 do Romanos. Alguns servem ensinando, outros servem cozinhando, outros servem pregando o evangelho, outros servem orando, outros servem curando os enfermos, outros servem cantando. Todos somos servos e conservos do mesmo Senhor. Dons diferentes, lembra lá no capítulo 12? Capacidades diferentes, né? Alguns têm um dom de ensinar. Eu não posso ter ciúme daquele que tem o dom de ensinar. Outros têm o dom de cozinhar. Eu tenho um pouco de ciúme daquele que tem o dom de cozinhar, porque eu não sei cozinhar bem agora. Eu já sabia uma vez, mas agora eu não sei mais. Mas eu não posso agora querer ter o dom que é da outra pessoa. Pensa bem. Cada um tem seu lugar, cada um tem sua importância. É muito bom estudar a Bíblia e pregar, mas em algum momento a gente vai ter fome. E aí? Se está todo mundo pregando e estudando a Bíblia, quem que vai fazer a sopa? Cada um tem seu lugar, cada um tem a sua função. E, especialmente, todos nós somos servos. Você vai ver em outras partes da Escritura como Deus se refere a nós como sendo servos. Nós temos que servir o Senhor. Nós temos que servir o nosso irmão. Então, todos nós somos servos e todos nós estamos debaixo do mesmo Senhor. Né? Tem uma situação que é bem difícil, que às vezes a gente encontra, uma criança mal educada, né? Dá vontade de nós mesmos tomar uma providência e disciplinar aquela criança, né? Você vai visitar a casa da pessoa e o Pedrinho chuta a cadeira, derruba o vaso, sacode o cachorro, responde mal, e você tem vontade de pegar o Pedrinho e ter uma conversa com ele, mas por que você não pode fazer isso? Ele não é seu filho. Concorda comigo? E toda mãe vira um leão se alguém vier corrigir o filho dela, seja na sua presença ou na sua ausência. Conhece essa história, né? Nenhuma mãe aceita isso. Então, nós começamos a ver como esse princípio se aplica aqui também. Quando você ficar com vontade de criticar aquele irmão ou aquela irmã, tem que lembrar, ele não é o seu servo. Ele tem um Senhor que vê, que julga. Se há uma coisa que o Senhor sabe fazer, na verdade, se há alguma coisa que o Senhor está fazendo presentemente, é julgar os seus servos, colhendo elementos para o dia em que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Se nós lermos lá em Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3, especialmente 2 e 3, na carta às igrejas, nós veremos como o Senhor vai dizer com muita clareza, mais de uma vez, eu conheço as tuas obras. O Senhor sabe. O Senhor anda no meio da sua igreja. O Senhor vive, o Senhor está no controle de todas as coisas e principalmente da sua igreja. Não precisa nem de mim, nem de você para exercer um controle paralelo. Então o Senhor pergunta com muita clareza, quem és tu que julgas o servo alheio? E o Senhor vai dizer assim, ó, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Né? Palavra muito especial é ditada pelo Senhor. Nem eu, nem você poderíamos morrer
na cruz do Calvário para salvar uma pessoa. E ainda que morrêssemos na cruz do Calvário, não salvaríamos nem a nós mesmos, porque somos todos pecadores. Somente o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário pôde trazer a salvação, porque ele é Deus. Ele é santo, ele não tem pecado. Então ele morreu e essa morte dele se torna uma morte substitutiva. Ele pagou por nós. Nenhum de nós pode fazer isso por ninguém mais. O que significa isso? Então, nenhum de nós tem esse direito de julgar o outro. Às vezes nós julgamos algumas atitudes que as pessoas fazem, mas nós não movemos 1 milímetro para abençoar essa pessoa. Você julga a maneira que a pessoa está andando, mas você nunca deu uma oferta para ela. Concorda comigo? Você fala, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, mas se ela adoecer, você não sabe o que fazer. Eu lembro de uma ocasião que tinha um grupo de irmãos que se considerava eu nem sei bem como dizer o que eles se consideravam, mas eles davam ordem na vida de todo mundo. Eles diziam que eles mesmos eram a palavra de Deus, a boca deles era a boca de Deus. Até que um dia teve um irmão que entrou numa situação de câncer, com um tumor muito sério no seu câncer, no seu cérebro. E esse irmão tinha que decidir, ou ele não faz nada e certamente vai morrer durante 2 anos, ou ele faz alguma coisa e vai morrer durante a cirurgia. Ou o que fazer? E naquele momento, aqueles irmãos que se achavam tanta autoridade e davam tanta ordem, tanta coisa sobre o julga um e julga outro, e faz isso e faz outro, eles tiveram que reconhecer, nós não sabemos o que fazer. Porque quando a situação é séria mesmo, só Deus sabe o que fazer. É fácil você dizer, sai desse emprego e vai para o outro. Sai desse curso e faz o outro. Sai dessa escola e vai para outra. Mas quando você chega numa coisa que só Deus pode fazer, é que nós nos damos conta desse fato, que é uma realidade triste e maravilhosa ao mesmo tempo. Nós não somos deuses. Nós somos apenas homens e mulheres. Deus é só um. Grande é só Deus. Quem cura, quem salva, quem liberta, quem batiza, quem conduz, quem instrui e quem cuida dos seus servos é Deus. Não é nós. Então, graças a Deus por essa palavra aqui. Os servos que estão em pé, é Deus que os cuida. E os servos que caem e escorregam, de alguma forma, estão debaixo também da sabedoria, mas vai dizer que ele vai ficar em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Né? É bonito ver um José, a respeito de quem não é mencionado nenhum tipo de pecado. É bonito ver um Daniel, em quem não é mencionado nenhum tipo de falha. E também é maravilhoso ver um Davi, que caiu e foi levantado pela mão do próprio Senhor. Foi fundo no seu pecado e foi mais fundo ainda na experiência da misericórdia do Deus que é compassivo, que é justo, que é benigno, que é rico em perdoar. Deus que conhece a nossa estrutura, que sabe que nós somos pó. Não queiramos nós ocupar essa função que a nós não foi concedida de julgar, a menos que você tenha feito curso de direito e concurso para juiz, aí lá na sua jurisdição da lei, aí você, dentro do tribunal lá você tem a atribuição de julgar. Nós outros não temos essa atribuição. Aí o Paulo consegue dizer no versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida. Agora vem a frase importante aqui, ó. Em sua própria mente. Tem uma frase que não está na Bíblia, mas eu vou mencionar ela, porque ela é muito interessante, né? Quantas vidas Deus deu para cada um? Só uma. Qual finalidade? Para cada um cuidar da sua. Cuida da sua vida, irmão. Irmã. Cuida da sua vida.
deixa o outro. Olha quanta paz isso vai trazer, quanta harmonia. Ora por ele, se você vê que ele está fazendo alguma coisa equivocada. Estuda a Bíblia com ele, mas não julga, né? Capítulo 14, versículo 6. Quem distingue entre dia e dia? Para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor o come. Porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus igualmente. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Olha que quanto ensino, quanta sabedoria. Nós estamos simplesmente lendo a Bíblia hoje, né? Versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quanta verdade. Somos servos, pertencemos ao Senhor, Ele que nos cuida, se cai ou se escorrega, mas não vai cair em nome de Jesus. E nosso Senhor Jesus Cristo diz que foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Ele, Senhor, tanto de mortos como de vivos. Jesus Cristo é o Senhor. Eu e você não somos. Jesus Cristo está sentado no trono. Ele reina. Ele que governa. Eu e você não temos essa atribuição. Nós somos, no máximo, servos. E olha lá se corresponde a tudo isso. Capítulo 14, versículo 10 vai dizer: Tu, porém, por que julgas o teu irmão? Na sequência, e tu, por que desprezas o teu? E Paulo faz essa afirmação categórica aqui. Com ela eu quero encerrar o compartilhar de hoje. Ele diz assim, ó: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E lá nós teremos essa maravilhosa oportunidade de ser corrigidos, recompensados positivamente ou recompensados negativamente. O Senhor sabe, no versículo 12, na sequência, né? 14, 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que o Senhor nos ajude. Eu sugiro que, quando os irmãos souberem da nossa próxima compartilhar, naquela semana releiam esses versículos 14, de 1 a 12. Peça para o Senhor falar o seu coração, porque é por meio dessa palavra escrita que Ele fala conosco, ainda que as explicações são instrumento de ajuda, a pregação esclarece, nos motiva, nada substitui que nós vamos direto e pessoalmente à palavra de Deus escrita. Releia esses 12 versículos, deixa que Deus fale com o seu coração, e se o Senhor permitir, nós daremos sequência na próxima oportunidade. Vamos concluir com uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, que nos deixaste a tua palavra escrita. Muito obrigado, Senhor, que nos amaste, que nos deste a salvação. Nós oramos que o Senhor siga falando conosco. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.